Boa noite, pessoal. Hoje é nosso vídeo de número 6. Nós vamos tratar da dependência que os sistemas dinâmicos complexos têm das condições iniciais. Eu vou... esse termo condições iniciais é um termo técnico e mais voltado para o objetivo de pesquisa, né, para quem está querendo investigar mesmo o sistema dinâmico complexo. Mas eu vou... acho importante falar um pouquinho sobre ele com vocês, porque nós vamos comparar, né, vamos diferenciar esse termo do termo sensibilidade ao feedback, que esse sim é mais relevante para a gente enquanto professor, né, preocupado com a nossa prática pedagógica. Tá, então olha só, as condições iniciais do sistema é um termo que se refere ao estado do sistema quando eu começo a minha pesquisa. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente queira investigar a aprendizagem de um determinado estudante ou de uma turma a respeito do gênero textual resenha de filme. Então, vamos imaginar que durante um semestre letivo, um professor decida que ele vai ensinar para uma determinada turma a produção textual de uma resenha de filme. Então, tá. Esse professor vai lançar mão ali de várias ações pedagógicas ao longo do semestre e o pesquisador deve flagrar o máximo possível tudo que ele puder. Ele tem que tentar registrar, né, documentar e flagrar tudo ali que ele puder, todo o processo. Ao final da coleta de dados, da geração de dados, o pesquisador, ele por retrodicção, quer dizer, é uma forma de olhar para os dados do final para o começo, ele vai remontando tudo o que aconteceu e ele vai mapeando ali os processos de desenvolvimento linguístico, de desenvolvimento de competência que os estudantes foram empreendendo ao longo daquela janela de tempo que ele definiu. Mas para ele e remontando essas ações, ele tem que ter uma referência. E a referência é quando ele começou a pesquisa dele, que nesse caso aqui do nosso exemplo foi lá em agosto, que foi quando o professor começou a trabalhar esse gênero textual específico. Então ele vai falar da aprendizagem dos estudantes, né, dentro dessa janela de tempo. E aí, como condições iniciais, a gente tem as condições do sistema quando o professor começou a trabalhar o gênero. Bom, posto isso, eu vou passar para o termo sensibilidade ao feedback. Por quê? Quero lembrar vocês que todo sistema complexo, então aqui vamos pensar nas nossas aulas, né? Eles estão em desequilíbrio por causa do tanto de interação que tem ali dentro, né? A gente já sabe disso. Então, o sistema dinâmico complexo ele está sempre em desequilíbrio, mas ele está procurando o equilíbrio, ele está procurando, ele tende para o equilíbrio, ele busca sempre se auto-organizar. Esse que é o comportamento do sistema. Então, dentro desse contexto de ensino e de aprendizagem de inglês, vamos pensar o seguinte: o professor planejou uma aula. Então, ele chega para dar sua aula e começa ali a agir, né, pedagogicamente, e os alunos começam a responder a essa ação, e aí em um determinado momento da sua aula, ele preparou uma determinada atividade, mas ele percebe que a turma está totalmente desmotivada, não está querendo fazer aquilo. Ele tem duas opções: ou ele insiste na atividade, e aí a gente já sabe, por nossa experiência, que a chance dele ter fracasso nessa atividade é muito grande. Ou então ele pode também mudar essa atividade, adaptar essa atividade, ou dar outra atividade qualquer que ele tenha. Sei lá, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente se reinventa. Então, na hora que o professor faz isso, a gente tem aí, ó, uma prova de que ele tá sensível ao feedback. O feedback, nesse caso, foi a turma desmotivada, né? A turma não queria se engajar naquele tipo de atividade que ele estava propondo. Então, o professor se adaptou e aí ele propôs outra coisa, e aí a turma gostou e a turma engajou. Então, um sistema está se adaptando ao outro, e aí deixando que a aula emerja, né? Então, essa é a sensibilidade ao feedback. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, eu só quero falar da palavra coadaptação, porque esses processos de um se adaptando ao outro, né? Um sistema se adaptando ao outro, a gente chama de processos de coadaptação.
Então é isso. Eu poderia dar mais um exemplo aqui que eu pensei, que é o exemplo do professor que planejou, por exemplo, uma atividade de escrita colaborativa usando a ferramenta Jamboard. Então ele chega na sala de aula, vai trabalhar com o computador que está lá disponível para ele e a turma, que não é muito grande, está acompanhando naquele computador, né? E aí o que acontece? Digamos que o computador dá um defeito, não funciona na hora. Então, diante desse problema que houve com o computador, o professor ele se reinventa. O que ele faz? Ele decide fazer a atividade sem computador. Ok, nós vamos fazer então aqui, ó, na folha impressa, vamos produzir escrita colaborativa, nós vamos nos organizar aqui em grupos, nós vamos fazer uma sequência de grupos, então a gente vai passando, a gente produz atividade, vai trocando entre os grupos, então ele adapta ali uma rotina e faz a mesma atividade de escrita colaborativa, só que sem usar a ferramenta digital que ele havia proposto. Então isso aí é mais um exemplo de coadaptação. E eu poderia dar outros, mas eu tenho certeza que vocês são muito mais competentes que eu e têm muito mais experiência que eu. Vocês vão poder me dar infinitos aqui, não é? Porque a gente faz isso o tempo todo. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu agradeço a vocês pela atenção. Até breve.